fiz todo um panorama para dizer, esse Jesus, ele era um judeu, que é Deus encarnando em corpo humano para viver como homem e para salvar o homem. Como que seria essa salvação? Não era por poderio bélico, não era por sendo um governante que eliminaria, não era por guerra, eliminando os romanos. Primeiro, a conquista de Cristo é uma conquista espiritual. Paulo faz essa interpretação lá em Romanos 3:23, e ele diz, o salário do pecado é a morte. O ser humano, ao pecar, ao desagradar a Deus, fazendo o que é contrário do que ele diz, ele adquire para si a morte física e espiritual. Jesus, como homem, não tendo pecado, conseguiu substituir a humanidade. A gente sempre fala que o que fez Jesus ser morto naquela cruz não foi a traição de Judas, não foi os soldados romanos que prenderam e acusaram ele, os fariseus que acusaram ele e condenaram ele. Foram os nossos pecados que prenderam Cristo na cruz, porque ele se entregou voluntariamente, não tendo pecado, para substituir a humanidade com aquela morte. Com aquela morte, ele deu condições de que toda a humanidade fosse perdoada, tanto a que veio antes, como a que veio depois. Então, essa conquista de Jesus, primeiro, ela foi espiritual. E aí, nos relatos do Novo Testamento, principalmente no livro de Apocalipse, na escatologia, vai ter um dia onde ele vai voltar com os exércitos celestiais, vai subjugar os reinos da terra que vão estar aliados ao anticristo, que é uma outra figura que eu vou citar também, porque ela faz referência a essa questão do povo judeu. E aí sim, vai se completar a obra de Cristo em todos os âmbitos, espiritual, físico, e aí ele vai iniciar um período de 1000 anos reinando sobre a terra, para depois vir o dia do juízo final, onde vai inaugurar a eternidade, onde os salvos vão estar com ele, os condenados vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Então, a conquista de Cristo, ela é primeiro espiritual. Nós, hoje, cristãos, experimentamos esse aspecto espiritual de Jesus. Por quê? Porque ele é o Salvador da humanidade, que morreu numa cruz para satisfazer o salário do pecado, para nos perdoar. E agora nós somos perdoados, somos redimidos, somos transformados por esse Jesus, para então refletir essa obra a outras pessoas, para que elas também creiam, sejam transformadas, sejam referências, testemunhos na face da terra. Então, ele é um judeu, que viveu como judeu, que cumpriu todos os preceitos do judaísmo para morrer por toda a humanidade. E aí, foi além dos judeus. Uma última informação em relação a essa questão do Messias. A parte judaica que não recebeu Jesus, que não creu em Jesus no tempo dele e que ainda hoje permanece sem crer em Jesus, ainda espera a vinda do Messias. Quem será o Messias que eles estão esperando? Que inclusive nesses momentos onde está surgindo informações de guerras e tal, a gente ouve os rabinos judeus falando que o Messias está próximo, que o Messias está vindo. Quem vai cumprir essa expectativa messiânica deles é o anticristo, que é apresentado na Bíblia cristã como o anticristo. Alguém poderoso, de destaque, poderoso, de relevância. Que vai ser judeu. Exatamente, que vai... Como eles acreditam. Eu não sei necessariamente se ele vai ser judeu, mas ele vai fazer uma aliança com os judeus. Inclusive tem um princípio, não sei se é explícito, que vai acontecer literalmente, ele vai se assentar no trono do terceiro templo, lá em Jerusalém e tal. E que vai ser o oposto de Cristo. Ele vai, aparentemente, num primeiro momento, mostrar que ele é bom, vai unir as nações, vai trazer paz à humanidade, vai ser idolatrado por todas as nações, mas, num segundo momento, ele vai mostrar a face dele, que ele é a representação de Satanás na face da terra, o anticristo, e que depois vai ser dominado e destruído por Cristo na segunda vinda dele, junto com os seus santos, enfim.